A verdade é que Jesus nunca multiplicou pães e peixes. Essa é uma história muito contada nas igrejas, mas a verdade é que nenhum dos textos que narram esse episódio falam sobre uma multiplicação. Os textos, na verdade, falam sobre uma partilha e não sobre uma multiplicação ou sobre um milagre. Por exemplo, olha João 6. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados. Não falou sobre um milagre ou sobre uma multiplicação. Tá bom, mas se não houve uma multiplicação, então o que rolou ali? A interpretação que eu mais gosto para esse texto é aquela que fala que quando o pessoal percebeu que o menino só tinha 5 pãezinhos e mesmo assim ele estava dividindo tudo que ele tinha, ali eles perceberam que eles também deveriam fazer o mesmo, sacou? Bom, e aí, o que vocês acharam dessas afirmações nesse vídeo? Será que de fato Jesus não fez o milagre na multiplicação dos pães e peixes? E será mesmo que estamos errados e equivocados ao ensinar que, de fato, Jesus operou um grande sinal, um grande milagre na multiplicação dos pães e peixes? Bom, para ser bem sincero, o que esse jovem do vídeo fez foi uma exegese e não uma exegese. Não foi honesto com o texto, fazendo uma hermenêutica à luz do seu contexto. Na verdade, fez uma grande conjectura, distorcendo o texto, dando um sentido para o texto que o texto não diz, que o texto não transmite. Mas a verdade é que não há nenhum problema quando eu faço uma conjectura ou uma exegese tentando trazer e extrair uma lição do texto. Porque, de fato, diante de uma necessidade e escassez de alimento, a atitude do jovem foi louvável e podemos aprender muito com essa atitude quando pegamos o que temos e juntando com outras pessoas o que têm e aí ajudamos as pessoas que estão necessitadas. Mas o problema é afirmar que aqui houve uma partilha, uma compartilhação de alimentos juntando todas as pessoas. Pois simplesmente não é isso o que o texto bíblico está dizendo. Uma conjectura que eu posso fazer do texto, por exemplo, para tentar extrair algumas lições espirituais, é a seguinte: o texto bíblico disse que Jesus pegou os pães e os peixes, deu graças, distribuiu entre os discípulos e os discípulos distribuíram entre as multidões que estavam famintas. Ou seja, a palavra de Deus é alimento. Então Jesus deu a palavra para os discípulos e os discípulos distribuíram a palavra de Deus por meio da pregação entre as pessoas que têm fome e sede de justiça. Isso é uma conjectura, mas eu não posso aplicar isso ao texto porque o texto não está dizendo isso. Isso é uma conjectura que eu estou fazendo. É uma aplicação, uma lição espiritual que eu extraio do texto. A verdade é que nenhum dos textos que narram esse episódio falam sobre uma multiplicação. Pois bem, será que isso é verdade? Será que no texto não existe nenhuma menção em multiplicação ou milagre feito por Jesus nessa multiplicação dos pães e peixes? Acompanhe comigo então o texto bíblico que diz: E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal miraculoso que Jesus havia feito, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E agora, o texto bíblico diz claramente que sobraram 12 cestos cheios de pedaços dos 5 pães de cevadas, e não do que as pessoas haviam partilhado e compartilhado. E o texto bíblico também é claro em dizer que foi um milagre, um sinal miraculoso que Jesus havia feito, tanto é que a multidão ficou maravilhada e disse: Esse é verdadeiramente o profeta que havia de vir. E tem uma motivação especial pela qual a multidão comparou Jesus a um profeta depois de realizar esse grande milagre. Lá no Antigo Testamento, o profeta Elias multiplicou a farinha e o azeite da viúva de Sarepta. O profeta Eliseu também multiplicou o azeite de uma viúva, uma mulher de um dos discípulos dos profetas que havia morrido. E logo depois, o profeta Eliseu profetizou que com 20 pães, 100 homens iriam se alimentar e iriam se fartar, e ainda iria sobrar pães. E foi exatamente isso o que aconteceu. Portanto, dizer que Jesus não realizou um grande milagre
tanto na primeira como na segunda multiplicação dos pães e peixes, juntando tudo, alimentando quase 20 mil pessoas, é a mesma coisa que dizer que o profeta Elias não multiplicou a farinha e o azeite da viúva, e o profeta Eliseu também não multiplicou o azeite e nem profetizou que com 20 pães, 100 homens iriam se alimentar e iriam se fartar. Então, muito cuidado com os adeptos da tal teologia liberal. Que Deus te abençoe.